A pior coisa para o Brasil é ficar do lado dos Estados Unidos na guerra comercial com a China, grande parceiro econômico do país. A análise é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Para ele, um dos grandes problemas do Brasil é ter que enfrentar mais de um problema ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo hoje uma situação no Brasil de muita insegurança. Insegurança por conta da doença, né? Claramente o vírus se alastra, a taxa de mortalidade aumenta, né? O número de mortos aí já passou do 800, daqui a pouco já está beirando os 1.000 óbitos por dia, ou seja, isso é uma insegurança geral para o conjunto da população, em especial para as camadas mais carentes, né? Os mais pobres, que tem uma situação inclusive mais difícil de controle, o próprio controle sanitário. Na outra ponta, a gente está claramente caminhando para uma crise econômica gigantesca. Quer dizer, o próprio governo já está assumindo uma queda do PIB da ordem de 5%, mas quase todos os analistas econômicos já prevêem acima de 8%, podendo chegar a 10% de queda no PIB. Essa taxa de desemprego que cresceu aí 1.200.000 trabalhadores desempregados, ela nem chegou perto, de fato, de pegar a totalidade da crise. Nós, basicamente, com uma taxa trimestral, ela pegou ali quase que o primeiro mês, né, da crise pandêmica, ali ainda um pedaço, né, que foi um pedaço de março. Ou seja, hoje, certamente, a taxa de desemprego está muito maior até do que já foi anunciado. Então, as condições objetivas estão muito ruins. Agora, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma insegurança que deriva também de uma enorme incapacidade de articulação por esse governo, né? O atual governo simplesmente não organiza nada. Na verdade, ele é um agente da desorganização. E desorganização não é bom para nenhum ator econômico. Não é bom para aquele que investe, não é bom para aquele que compra, não é bom para aquele que tem que definir a sua vida, né? É muito difícil você imaginar como é que a gente vai sair dessa crise sem um grau de articulação, um grau de racionalidade que claramente não se tem, né? Quando o presidente da República começa a querer definir qual tipo de tratamento vai ser dado pela rede do SUS, e não deixando isso a cargo dos seus especialistas ou dos especialistas médicos, a gente vai percebendo o grau de paranoia que nós estamos vivendo. Se a gente caminhar para essa relação com a China como o Trump está caminhando, talvez o único setor que de alguma forma a crise chegou de maneira um pouco menor, que foi o setor agroexportador, vai ser impactado absurdamente. E aí a gente vai ter outros problemas, tanto do ponto de vista da balança comercial, quanto do ponto de vista do financiamento das nossas contas, né, das nossas contas externas. Então não é uma coisa muito simples, né? O Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não está em disputa econômica. Eles são parceiros importantes, inclusive da nossa economia, e não tem nada que indique que os americanos, num processo de alinhamento incondicional como o Brasil está se caminhando, como esse governo está defendendo, vá alterar alguma coisa, né? Vá suprir a falta que, de repente, o comércio com a China vai impor para nós. É bom lembrar que nós já estamos vivendo objetivamente problemas reais com essa nossa relação um bocado conflituosa com a China. É só você olhar a dificuldade que a gente tem de importar respiradores, né? De importar testes, ou seja, de importar insumos básicos que vêm da China e que a gente precisa deles para poder enfrentar a pandemia. E isso é só um exemplo, né? Só que a nossa relação com a economia chinesa é muito maior. Essa é uma briga de titãs ali, né? Uma briga histórica que toda vez que a gente tem uma disputa de superpotências, o impacto acaba, de certo modo, caindo para o resto do mundo, e o resto do mundo que paga a conta por esse conflito. No caso dos Estados Unidos e Brasil, a gente sabe que a América Latina, toda vez que tem alguma disputa com os americanos, a América Latina meio que vira a sua economia essa economia acessória, né? Aquela economia que, de alguma forma, vai fornecer insumos, mercado quase que cativo para os norte-americanos.